Desde que eu me lembro, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui tido como alguém criativo. Frases como, nossa, como é que foi que você pensou nisso? Sempre foram comuneiras pra mim. Eu não era tanto uma criança arteira, como dizem aqui no sul, mas eu tava sempre inventando alguma coisa nova. Inclusive, eu acho que junto com o Jovem Nerd eu sou um dos patronos do podcast no Brasil, porque, nossa, eu era muito criança quando eu gravei meu primeiro podcast. Com um amigo meu aqui em casa, foi bem massa. E foi basicamente baseado nisso que eu escolhi minha profissão, né? Que é editor de vídeo, trabalhar com criação de conteúdo no geral. Porque, pra mim, pelo menos em tese, não seria difícil criar coisas pra apresentar em vídeo, em canais do YouTube, etc. Porque eu sempre fui criativo, né? Sempre fui um bicho criativo. Teve fases da minha vida que, assim, eu tinha ideias vulcânicas, assim, tipo, eu expelia a ideia pela minha cabeça, assim, como se fosse um vulcão mesmo. Que eu escrevia muito, eu gravava muito vídeo. Acabou que eu não postava tanto, mas eu sempre tinha muitas ideias do que fazer e era muito inquieto sobre isso. Tanto que eu fui usar muito essa criatividade pra jogar RPG de mesa e montar histórias no geral, que sempre foi assim, uma coisa que eu adorei fazer. Tipo assim, com o que eu tenho de histórias do meu mundo de RPG, eu poderia escrever um livro, assim, facilmente. Só que isso veio com um revés, que é os passarinhos cantando. Eu tava comentando isso com a minha namorada ontem. É engraçado como eu moro no interior e às vezes eu tô gravando um vídeo e os passarinhos cantam e fazem barulho pra cacete. Mas tá, voltando ao assunto. O revés foi pensamentos em excesso, né? Quando você é muito criativo, você exercita muito a tua mente no geral e você acaba se acostumando a usar ela o tempo todo. Então é muito difícil você deixar algo passar, por exemplo. Algum problema ou alguma coisa boa, o que acaba gerando uma pessoa mais ansiosa, no meu caso. E depois que eu fui descobrir que eu tenho déficit de atenção, aí melhorou com medicamento e tal. Mas. Inclusive, só queria deixar anotado uma coisa. Eu odeio muito quem fica usando o termo hiperfoco como se fosse uma coisa que todo mundo tem e como se fosse uma coisa primariamente positiva e como se fosse fácil ter hiperfoco. É muito difícil você entrar no hiperfoco, mesmo pra quem tem TDAH, é muito difícil entrar no hiperfoco e na maior parte das vezes ele é uma coisa que é boa no começo, especialmente se você gosta do teu motivo de hiperfoco, mas se torna ruim depois porque você não consegue sair, você não consegue prestar atenção em mais nada além do teu hiperfoco. Então, assim, se você usa hiperfoco como adjetivo, tô com hiperfoco hoje, vai a merda, viu? Mas como tá no título do vídeo, eu perdi a minha criatividade. Eu acho que eu perdi a minha criatividade um pouco depois do início da pandemia, assim, mais pro meio, que foi quando eu comecei a jogar muito videogame, então eu era muito mais um agente passivo do que um agente criativo. E depois que eu comecei a trabalhar em 2021, porque o mundo corporativo, ele não quer criatividade, ele quer produtividade. Então, mesmo eu tendo escolhido a minha vocação por isso, né, edição de vídeo, acabou que eu não preciso ser criativo na maior parte dos trabalhos que eu faço. Então, e o primeiro cliente fixo que eu peguei era basicamente recortar partes do filme e colocar em cima de uma narração. Então não tinha nada de criatividade ali. Então acabou que foi uma rotina que inspirava muito pouco a criação. Portanto, eu parei de criar todos os dias, como eu fazia antes. E passei muito mais a reproduzir, né? Outro grande pecado que eu cometi foi que eu nunca reservava tempo para a criação. E acabou que só reproduzindo e sendo produtivo, eu esqueci como era ser criativo. E mesmo que, assim, eu acho que criatividade existem dois modos primários de criatividade. Que é quando você nasce com ela, que é o meu caso. Que, assim, ninguém me ensinou. Eu nunca... Da minha família, tipo, eu não tenho artistas na família. Eu nasci com isso, né? No caso, os estímulos que vieram pra mim de criatividade, de desenho animado, coisa assim, quando eu era criança, foram os que eu mais prestei atenção. E por isso eu criei isso cedo e por isso que é natural, digamos assim, não foi estimulado em mim. E tem quem conscientemente sabe que isso é uma coisa boa e aí vai atrás de estudar pra ser criativo. E pra mim esse na verdade é o mais louvável de todos, porque você tá passando por uma barreira que pessoas como eu não tiveram, pelo menos no começo. E foi tendo essa consciência basicamente de que existem pessoas que adquirem criatividade
que eu fui atrás de resolver isso aí, né? Da minha falta de criatividade nesse período. Porque além de não reservar um tempo para a criação, eu meio que não priorizava a criação mais. Eu estava muito imerso ali no modo capitalista de fazer dinheiro e eu acabei que não dava mais tanta credibilidade para criar quanto dava antes. Nossa, antes para mim escutar um como foi que você pensou nisso era o ápice da semana. E como foi que eu resolvi? Bom, eu arrumei tempo para a criação. Basicamente, eu fui lá conscientemente e pensei, eu preciso muito voltar a criar porque faz falta e mesmo assim que eu não ficava tipo, nossa, tá doendo, tá ligado? Não criar, fazia falta. Era uma coisa que quando eu lembrava eu pensava, putz, faz uns 3 meses que eu não criei nada novo. E, e aí batia uma tristeza fodida e eu pensava, o que eu tô fazendo da vida, cara? Não faz sentido. Outra coisa importante foi que eu me forcei a sair de casa todos os dias. Nem que seja pra ir pra academia, pra ir no mercado, ou muitas vezes, como eu fazia antes, pra não fazer nada. Eu só saía de casa, dar uma volta de carro, por exemplo, e, e resolvia. Inclusive, pra contextualizar vocês, eu acho que eu recuperei a minha criatividade plenamente só no final do ano passado. E eu comecei a perder ela ali em 2021, e aí eu acho que em 2022 para 2023, que foi um período que eu fiquei muito opaco criativamente, e no final de 24 e agora em 25 que eu recuperei, tá aflorada a criatividade novamente. Não que eu não criasse nada nesse tempo, foi num período desse aí que eu criei o meu vídeo que eu mais gosto, que é o Arte versus Entretenimento lá do canal principal. Só que tipo assim, foi muito difícil escrever aquele vídeo. Eu reescrevi ele muitas vezes e eu demorei meses para que ele ficasse pronto. Tanto reescrevendo, regravando, editando, reeditando. Foi muito tempo. Coisa que seria fácil para mim num período anterior a esse. Outra coisa interessante que eu fiz para recuperar a minha criatividade foi que eu fazia análise criativa ativamente. No sentido que eu via alguma coisa, eu via uma cena na vida real, né? E eu pensava, por exemplo, tirar uma foto, né? Eu lembro bem de um dia que eu tava na faculdade e já tava na hora de eu sair, o ônibus estava chegando e tava chovendo. E eu vi todo mundo, né, preocupado com ficar em área coberta, não pegar chuva e tal. E eu vi um reflexo, assim, acho que era de um semáforo, uma coisa assim, numa poça de água no chão. Eu falei, cara, putz, isso dava uma puta foto, cara. Se eu achar, eu coloco aqui na edição. E eu fui lá e me molhei na chuva e tirei a foto e ficou razoável, ficou interessante. Porque eu tava tava pensando, né, ativamente sobre ver o mundo de uma forma na qual eu podia tirar inspiração para criar algo, que era uma coisa que eu não havia não havia feito durante muito tempo antes, né? Outra coisa que eu percebi também era que, pela culpa de eu não estar criando o tempo todo, eu estava sempre tentando criar, mesmo com uma barreira forte na frente disso. Então acabou que eu não tinha nenhum descanso criativo. Eu estava o tempo todo buscando algo para criar e me forçando a criar e me sentindo culpado por não estar criando e nunca tinha um descanso disso. Caralho. E isso com certeza foi um dos motivos da minha fadiga criativa. Então eu comecei a me forçar a ter dias que eu só não ia criar nada, que eu ia só ser um observador passivo, ia jogar videogame, não sei, ia fazer outra coisa, que não exigisse da minha criatividade. E também nesse dia eu combinava comigo mesmo que eu não ia ficar me sentindo culpado por isso. E por fim, depois que eu recuperei melhor minha criatividade, eu percebi que tem muita diversão na criação, né? Ou seja, eu posso escolher algumas criações que são mais fáceis do que as outras e me divertir criando elas. E não só ficar me desafiando o tempo todo a fazer uma coisa extremamente inovadora, complicada e sempre ter que ser um magnum opus, sempre tem que ser uma obra-prima. Eu percebi que os desafios criativos são um nível acima. E se eu não tô conseguindo ter criatividade, se eu tô com um bloqueio criativo, eu não vou ficar não faz sentido eu buscar um desafio que é algo acima da criatividade comum, digamos assim. E tendo essa consciência, eu comecei a buscar criações mais leves, mais tranquilas, eu comecei a me divertir muito mais, e aí eu entrei no buraco do coelho da criatividade, e agora eu tô voltando a fazer criações mais complexas, roteiros melhores pro canal principal, que vai voltar mês que vem, e esse tipo de coisa assim, criações que não vão me gerar só diversão, né, que é as criações fáceis, mas orgulho no futuro.
E foi basicamente tendo todas essas consciências que eu recuperei a minha criatividade. Espero que se você esteja passando por um momento assim, que você melhore, que esse vídeo te ajude, porque ser criativo é bom demais. As melhores pessoas do mundo são pessoas criativas. Então, se você é um de nós, bora criar, tá bom? Escute meu podcast, veja os vídeos do meu canal principal, se inscreva aqui no Cyberloiro e tchau, obrigado.